Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tenho a dificílima missão de encontrar as palavras certas para tentar descrever, tentar comunicar por que esses 10 livros foram os meus favoritos do ano de 2023. E para mim, essa foi uma das coisas assim mais difíceis que eu tive que fazer, porque eu acho muito difícil encontrar as palavras certas para dizer qualquer coisa. Mas para descrever uma experiência literária, nossa, envolve tanta coisa, são tantos aspectos, tantas camadas, tantas coisas para se olhar, tantas lentes para se usar, sabe, para poder entender uma obra, e envolve muito sentimento, muita emoção, então é difícil colocar em palavras coisas tão abstratas assim. E eu tô fazendo esse roteiro desse vídeo, acho que tem mais de umas 2 semanas tentando juntar ali informações e decidir quais são as informações que eu vou passar. Então, eu espero que esse vídeo fique bom, espero que eu consiga fazer isso. Agora temos um microfonezinho aqui no canal que eu comprei para poder o áudio ficar um pouquinho melhor, né? Então é isso, pessoal, vamos para o vídeo. Meus 10 livros favoritos desse ano, os que eu mais gostei. Esse ano eu li 35 livros e fazer essa lista para poder colocar só 10 não foi fácil. Eu até pensei em fazer algumas menções honrosas, mas vou deixar isso para outro vídeo que eu vou lançar semana que vem. Um vídeo ranqueando todos os livros que eu li esse ano, então eu vou aproveitar e falar desses outros livros que não fizeram top 10, mas que foram muito, muito bons também. Então é isso, vamos pro vídeo. Bem, eu vou pegar aqui o roteirinho, né, porque eu não vou conseguir lembrar de tudo que eu anotei. E provavelmente, mesmo anotando, vou ter deixado alguma coisa de fora, não consegui pensar em tudo. Favoritos são os livros que me impactaram em vários níveis, seja ele qualidade literária, beleza poética, os significados que ele tem, o grau de complexidade desses significados, a profundidade desses significados, o valor que o livro carrega, a utilidade, a importância, enfim. São vários aspectos. Mas, principalmente, para mim, o que faz um livro realmente virar um favorito é a profunda conexão que eu sinto no nível de identificação pessoal minha. Então, esse não é o top 10, não é a lista de melhores livros, necessariamente os melhores, assim, tecnicamente, em todos esses outros aspectos aqui que eu tinha mencionado. Mas é principalmente por causa dessa profunda conexão que a expressão artística e subjetiva desse autor causou em mim. Geralmente, esses livros aqui, ou os livros que eu favorito, são os livros de autores que eu tenho a impressão de que a gente seria grandes amigos se a gente se conhecesse na época em que essa pessoa viveu. Então vão ser livros que de alguma forma alimentaram minha alma, que me fizeram lembrar que eu sou um ser humano, que me conectaram com essa essência, com essa coisa atemporal, que nos une, que você lê no livro e pensa, caraca, não tô sozinho. Então, os meus favoritos do ano vão ser livros que me fizeram sentir conectada com esse todo. São livros que me fazem sentir conectada com a grande narrativa humana. Essas coisas que nos acompanham, independente do tempo que a gente tá vivendo, que são a nossa essência, né? Que não muda. E mesmo que mude, que seja um pouco diferente, no fundo é movido pela mesma premissa, pela mesma força. É basicamente isso que faz o livro ser favorito pra mim. Eu também particularmente gosto muito de livros que têm como tema principal filosofia e psicologia, se ele tiver também uma beleza poética com essa narrativa com estilo, que é usado muitas figuras de linguagem. Então a junção de todas essas coisinhas é o que eu mais gosto na experiência de ler um livro. Eu só tô falando isso pra vocês entenderem meus pressupostos, né, pra vocês entenderem que tipo de livro vai ser ou por que eu gostei. Então vamos começar? Em 10º lugar está A Cabeça do Santo, vou deixar ele aqui do ladinho. Livro bom pra sair de ressaca literária, livro bom pra dar de presente, livro bom pra se você estiver querendo uma história bem brasileira, escrita de um jeito com uma inspiração no Gabriel Garcia Marques, porque a Socorro Acioli, a autora desse livro, ela fez uns workshops com ele, e esse livro saiu de um desses workshops com ele, então é um livro que tem bastante características assim do Gabriel Garcia Marques, só que sendo mais brasileiro do que nos países hispanos, né? Uma história muito interessante que não dá vontade de parar de ler. Passou muito rapidinho, muito gostosinho de ler. Parece até um conto. E enquanto eu tava lendo o livro, o tempo inteiro eu consegui imaginar tudo ao meu redor. O tanto que é boas descrições da autora, assim. E não pareceram descrições tão descritivas, porque é muito poética a escrita dela, muito bonita. Então ele passa muito rápido, muito gostosinho, mas ele não deixa de ter aquela profundidade. Eu me surpreendi muito com a criatividade da autora nesse romance, porque, cara, eu nunca vi nada parecido. Um enredo muito único, sabe? Divertido, interessante. E me surpreendeu a criatividade, porque eu não fazia ideia do que esperar, mas o que veio me surpreendeu para o quanto foi criativo e único e original. Como eu consegui imaginar
todo o livro quando eu tava lendo, eu fiquei com muita vontade de ver um filme depois do livro. Mas assim, para além de uma história interessante, regional e tudo isso refrescante, eu achei ela muito significativa, com muitas camadas, com profundidade. Ela também é uma história que foca bastante nessa questão psicológica dos personagens, traz uma reflexão bem sutil, que gera uma identificação profunda e que faz a leitura valer muito a pena, porque ela toca em coisas assim nessa questão psicológica, ela toca em questões que todo mundo tem, todo mundo sente. Adorei, refrescante, contemporâneo, original, foi uma das melhores leituras do ano e tá aqui no meu top 10. Em nono lugar temos O General em Seu Labirinto, do Gabriel Garcia Marques. E assim, esse livro aqui é um livro inspirado na história de Simão Bolívar, é o libertador que foi, né, uma grande figura aí da história, um general aristocrata que virou uma lenda por ter lutado pela soberania de países hispanos aqui na América Latina contra o imperialismo britânico e norte-americano. E ele tinha um sonho de unificar toda a América Latina e várias outras coisas que eu não vou me recordar agora sobre ele. E o Gabriel Garcia Marques, ele é formado em jornalismo, ele é jornalista, se eu não me engano. Então, os livros dele sempre têm um tom bem histórico. E esse livro aqui, ele mistura não ficção com ficção. Ele pega algumas coisas que realmente aconteceram da trajetória no final da vida, né? Então, O General em Seu Labirinto é sobre o final da vida do Simão Bolívar, os últimos anos, a última viagem que ele fez antes de morrer. Por isso que é esse nome o livro, General em Seu Labirinto, porque o fim do labirinto é a morte. E o Gabriel Garcia Marques, ele sempre fala de morte, né, nos livros dele de uma forma muito nostálgica e muito profunda e muito que traz essa reflexão do quanto que a vida é passageira, do quanto que existiram gerações de pessoas que viveram para trás e vão existir para frente. Você é só mais um. Você é mais um ser humano que vai vir e também vai ser apagado pela história das novas coisas que estão vindo e de que essas coisas também vão terminar e que é um ciclo, né? E esse livro, você vê, ele foi muito agradável a escrita dele, não foi estimulante, mas também foi agradável. E aí você vai ali acompanhando e no final eu lembro que eu terminei e fiquei bem ali atrás, encostada naquela cômoda, olhando pro nada assim, pensando, meu, caraca, só deixando o sentimento, né, assentar ali. E aqui ele vai humanizar o Simão Bolívar, né? Porque o Simão Bolívar, ele é uma lenda, quase um mito. E a reflexão que o Gabriel traz é muito sobre essa questão de que a morte nos unifica, né? E nos nivela todos iguais, porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Inclusive essa blusa que eu tô aqui, ó, tá escrito spoiler, we die in the end. Então é basicamente isso, spoiler, todo mundo vai morrer no final. E no final da vida do Simão Bolívar, o Gabriel Garcia Marques traz muito essa questão humana, do quanto que ele tava ali sozinho. Durante a vida foi tão adorado, e ali no final ele tava sozinho, desfalecendo, fraco, não lembrando das coisas direito. Então, independente de como colocaram ele, em que pedestal ele tava, né, em como que ele tava no imaginário das pessoas, ele continuava sendo uma pessoa, assim como todos nós, porque todos somos apenas pessoas, no final das contas. A escrita aqui é tão linda, sabe? Aquela escrita bem característica do Gabriel, bem poética. Em oitavo lugar temos Madame Bovary, que foi o último livro que eu li. Terminei ele há pouco tempo atrás e, nossa, gente, que livro. Esse livro aqui, ele dá uma resenha de muito tempo, porque são tantas coisas para se prestar atenção aqui, mas eu vou tentar resumir as coisas que mais me chamaram a atenção. Bem, primeiro, a heroína, a personagem principal, a Emma, né, que é a Madame Bovary, cara, eu acho que é a personagem mais real que eu li até agora. Eu conheço isso é familiar pra mim. Eu lia e eu entendia e eu até me identificava em muitas coisas, assim, como mulher. Esse livro inaugurou o realismo na Europa no século XIX. E aqui nesse livro, o Flaubert, muito esperto, ele usou a estrutura narrativa de um romance comum do romantismo, mas romances de uma qualidade literária não muito boas e principalmente eram lidos pelas mulheres naquela época. Então, o que ele estava criticando aqui, uma das críticas, uma das grandes críticas que ele faz é que esses livros, né, de qualidade ruim, que apresentavam o amor de uma forma idealizada, eram prejudiciais, principalmente para as mulheres que liam, porque elas idealizavam o casamento, elas romantizavam demais tudo e acabavam criando expectativas que nunca iam ser alcançadas. Ele inaugurou o realismo com esse livro aqui justamente porque esse livro é uma crítica a isso, a essa realidade que era muito comum naquela época. Porque, assim, o patriarcado, ele tinha como
né, tinha que ter como um dos objetivos principais convencer as mulheres que elas queriam passar por aquilo, que elas deveriam, que aquilo ia ser o ápice da vida delas. Ele é um documento, esse livro aqui. Eu senti que eu tava lendo um documento, escrito numa forma de um romance, que foi muito bem executado. Cara, a escrita é tão linda. Ele parece que demorou 5 anos pra escrever esse livro, e ele demorou tanto porque ele queria encontrar as melhores palavras para comunicar o que ele queria comunicar. Muito bem executado, é um livro que dá gosto de ler. E ele traz o meu combo favorito numa obra literária, que é a junção de comédia, aquele sarcasmo, sabe? Ele é bem sarcástico, aquele sarcasmo gostoso que a gente gosta, beirando uma sátira, com essa beleza poética, essa escrita linda, com estilo, com figura de linguagem, com essa coisa, com essa sensibilidade. E ele junta a tragédia também, que é essa realidade nua e crua que ele apresenta aqui. É muito realista. E eu amo isso. Eu amo a junção de extremamente realista com sarcasmo, porque é como você consegue engolir isso, né? É só fazendo piada mesmo, porque é tão absurdo que você tem que fazer piada, tem que rir. Então é mais ou menos essa vibe, esse dualismo, assim, que eu amo. Outra coisa que eu admirei muito aqui no Flaubert é que você percebe que ele era um ótimo observador, porque ele consegue passar as particularidades emocionais de cada personagem. E eu admiro muito isso, porque a pessoa tem que ser um ótimo observador e ter muito discernimento, né, pra conseguir observar e perceber essas coisas e apresentar elas, assim. Isso deixa tudo muito mais real. Uma crítica que eu amei que ele fez, eu achei muito legal, é sobre saúde mental ficar muito difícil numa realidade muito ruim e que é uma realidade que causa o sofrimento propriamente dito. A realidade de Emma era a causa do sofrimento dela, e o marido dela era médico. Então ele traz também essa questão da ciência, também da religião. Ele inclusive aqui citou o Corcunda de Notre Dame umas 2 vezes. E é interessante, né? Isso não foi aleatório, é de propósito. Primeiro porque ele é francês, e o Victor Hugo também, mas porque o Victor Hugo era o escritor do romantismo. Mas ele, no romantismo, inclusive com o Corcunda de Notre Dame, que foi uma das menções honrosas desse ano pra mim, ele critica em Corcunda de Notre Dame essa questão do romantismo e a questão do abuso do clero em relação ao povo. Então Gustavo Flaubert aqui, ele também critica esse clero, e ele vai citar o Corcunda de Notre Dame e o Victor Hugo, assim, pra reforçar ainda mais isso. Porque são várias coisas que estão relacionadas no que tá causando esse sofrimento, né? A sociedade como era estruturada, o clero e toda essa pressão moral que era colocada. Esse aqui é o tipo de livro que, quanto mais você souber o contexto, quanto mais você pesquisar sobre o autor, sobre a obra, sobre o contexto em que a obra foi escrita, mais interessante ele vai ficar. Eu tava lendo ele e aí eu comecei a sentir necessidade, depois da metade ali, eu comecei a sentir necessidade de ir pesquisar mais sobre. E cara, quando eu fui pesquisar mais sobre, pensa, abriu assim um leque e eu comecei a perceber muito mais coisas. O livro ganhou uma importância gigantesca, grandiosa. São muitos aspectos, são muitas camadas, sabe? Então é grandioso por isso, porque é muita coisa mesmo que ele aborda ao mesmo tempo. E a tragédia da realidade ilustrada pela história da Emma foi, assim, perfeitamente executada pra mim. Muito, muito bom. Em 7º lugar, temos aqui um livro que eu recebi da Tag Curadoria, que é esse aqui, Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Ele é bem fininho, ó, ele passou rápido. Já fiquei bem interessada quando eu vi que ele era paquistanês. O significado da mensagem que esse livro carrega, parece que eu tô carregando uma joia, parece que eu tô segurando uma joia na minha mão. Ele vai fazer uma crítica sobre a meritocracia e sobre essas desigualdades brutais que ela cria e mantém. Ele também vai falar sobre questões geracionais, questões de globalização. O mais interessante aqui é que o título dele, né, Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, é meio que uma piada que o autor tá fazendo aqui. Ele tá fazendo uma crítica a livros de autoajuda, né? Os capítulos do livro, eles são divididos, primeiro, mude-se para a cidade grande. É tipo, como se ele estivesse dando as dicas do como ficar rico, só que, na verdade, é tudo uma grande piada que ele tá fazendo. É o sarcasmo puro, sabe? É sarcasmo puríssimo. Aqui, ó, consiga um diploma. Ele vai falando e ao mesmo tempo contando a história desse personagem aqui. E cada capítulo vai pulando um pouco pra frente, por isso que ele consegue ser um romance de formação, mesmo sendo fininho, né? Porque ele pula bastante pra frente os tempos em cada capítulo. E assim, o autor precisa ter uma habilidade muito grande pra conseguir manter a característica principal desse subgênero do romance de formação, que é a profundidade, que é essa sensação de nostalgia dos calhamaços. E eu não sei como ele conseguiu fazer isso em apenas 170 páginas, mas ele fez. Ele conseguiu essa proeza. Ele também une o meu combo favorito, que é essa comédia, esse sarcasmo muito grande. É muito sarcasmo, tá? Muito sarcástico, real. E tragédia, que é essa realidade nua e crua, que é essa fatalidade. Então ele vai fazer essa crítica a essa sociedade muito meritocrata e muito dessa cultura de autoajuda, de coach, de empoderamento, no sentido de desconsiderar
que existem as realidades sociais de desigualdade, sistêmicas e estruturais, que mantêm pessoas em posições e que, independente do que elas façam, elas não vão conseguir vencer. E isso é muito arbitrário, essa realidade, é uma realidade muito cruel. Então ele vai trazer todas essas reflexões. E assim, para mim é uma das reflexões mais importantes que existem no momento. É uma das mais importantes e uma das mais reais e uma das mais atuais. Então, assim, esse livro carrega uma mensagem muito valiosa, sabe? Ele foi muito bem executado e ele é rapidinho. Então, cara, que proeza que esse autor conseguiu fazer aqui. E, nossa, eu ri, chorei, refleti pesado, esse livro bateu profundo. Mas, assim, cara, uma verdadeira jornada. Muito emocionante, sem ser apelativo. Ele é emocionante porque ele é real. É emocionante por ser simplesmente muito certeiro. Tudo na medida certa. A leitura fluiu muito. Nossa, leitura deliciosinha. E, em boa parte do livro, foi muito engraçado por causa desse sarcasmo. Então, assim, 7º lugar. Bom demais esse livro. Bem, em 6º lugar, surpreendentemente foi uma HQ que entrou aqui em 6º lugar, que é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Eu vou deixar aqui porque tá emprestado também. Cara, que HQ... Gente, que negócio muito engraçado. HQ diferentona, muito engraçado. As ilustrações são muito interessantes. É diferente de tudo que eu já vi. A autora é sueca e ela é a ilustradora. Ela que escreveu e também ilustrou. E eu achei assim, essa HQ, ela é um presente. Ela parece um abraço. Ela é uma terapia. E é um diagnóstico muito preciso da nossa sociedade. O nome é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, o amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Então, cara, é tão incrível, é tão bem executado. Coloca aqui um filósofo falando um negócio, um estudioso, um psicólogo, que é muito bem embasado, é muito bem argumentado, faz todo sentido. É muito satisfatório ler essa HQ, é muito prazeroso, ainda mais se você for mulher. Mas se você for homem, por favor, leia também, pra você entender, né, entender essa realidade melhor, pra ter uma visão mais clara. Mas assim, pra mulher... é um abraço, assim, é um alento, porque realmente muita coisa do que a gente percebe, mas a gente ainda não tem, né? Porque assim, ela fez uma pesquisa, então você tá lendo uma pesquisa muito bem feita, muito bem executada, ainda com desenhos de uma forma que você não vai ter como não entender, vai ser fácil de entender, vai ser divertido. Então, cara, esse livro eu tenho vontade de dar de presente pra todas as minhas amigas, assim, todas as mulheres que eu conheço. É simplesmente genial. Ela vai abordar essas questões sociais e filosóficas muito complexas através de ilustrações muito engraçadas. Então ela traz essa dualidade, né, que eu gosto muito, que é apresentar uma realidade muito crua ali, muito real, mas só que eu vou deixar engraçado com as ilustrações engraçadinhas pra você conseguir engolir isso aí. Então a vibe geral é de metalinguagem, então ela vai mencionar várias coisas da cultura, da nossa cultura atual, da cultura da internet. Eu acho isso muito legal, adoro isso, porque dá uma sensação de que tá tudo interligado. Então ela vai fazer muitas referências da cultura pop, com muito humor, misturando ali com reflexões muito profundas. Daí do nada coloca uma citação de um grande filósofo e discorre sobre aquilo. Então assim, muitos desdobramentos, muitas camadas. Aquele combo gostoso de simples e complexo. Sabe essa dualidade que a gente adora? Eu, pelo menos, adoro. De irreverente e profundo. Então, é mais ou menos nessa pegada. Muito criativo. Simplesmente muito criativo. É como se ela pegasse sua mãozinha e falasse assim: vamos, meu benzinho. Vou te levar na viagem mais importante da sua vida. Cara, é muito esclarecedor. Reflexão a mais atual que existe sobre esse assunto. Muito específico, é um diagnóstico muito preciso. Em 5º lugar, temos Os Sofrimentos do Jovem Werther, que também está emprestado. Bem, esse livro, cara, eu fui nele com expectativas altas, porque o Goethe é um grande escritor, né, clássico, e eu sempre ouço muito falar. Ele era um cientista, um filósofo, é uma grande figura, né, na sociedade, e ele era um romancista, e ele passava todas essas ideias, todas as coisas que ele observava, todas as críticas que ele queria fazer, ele passava muito nos romances que ele escrevia. E O Sofrimento do Jovem Werther inaugurou o romantismo na Europa, no século ali 18. Diferente do Flaubert, o Goethe inaugurou o romantismo na Europa. Então a vibe do livro falando muito sobre emoções, porque tava vindo, antes do romantismo, tava vindo uma vibe do iluminismo de muito racionalismo, né? Por causa do que tinha acontecido antes do iluminismo, que foi a Idade Média.
Então, assim, também não vamos culpar. Mas o romantismo veio como essa lembrança de que nós somos humanos, de que nós temos emoções e que elas precisam ser valorizadas e que não é motivo de vergonha você sentir, somos humanos, todo mundo sente, vamos falar sobre isso. Então o Goethe, eu acho ele muito habilidoso no comunicar emoções. É o tipo de escrita que te faz se sentir vigiado, vulnerável, mas ao mesmo tempo acolhido. E ele tinha uma visão muito científica. Eu fico até pensando, será que ele foi o primeiro psicólogo literário que existiu? E ele não teve medo de falar sobre emoções, com muita intensidade, com muita ousadia. Porque o que nos une mais do que as nossas angústias, né? E ele usou uma história super trágica e super extrema, né? Pra poder falar sobre as emoções no seu ápice, no seu mais intenso nível. E assim, virou um dos meus favoritos da vida, eu quero até reler, inclusive. É muito profundo, mas muito objetivo ao mesmo tempo. Porque o Goethe, ele passa essa vibe dual também, de emoção e razão, de conseguir fazer o casamento dessas duas coisas. Ele é muito prático, mas ele também fala muito dessa questão mais sensível, romântica, mais intensa, mais emocional, mas também ele é muito prático no analisar essas coisas e ver elas como elas são e chamar as pessoas para essa reflexão, para olhar para isso de perto, não ter medo disso. Eu amo essa praticidade do Goethe. É como se ele fosse um cientista das emoções, literalmente. Por isso que fico pensando, será que ele não foi o primeiro psicólogo literário? E pra mim a obra reúne uma das melhores qualidades literárias. São poucas informações que ele dá, mas todas são importantes. Então é muito preciso. Tudo que você lê ali foi importante, não tem enrolação. A impressão é de que cada frase que ele colocou ali foi meticulosamente escolhida para estar ali. Então, assim, é uma leitura mágica, sabe? Uma leitura muito emocionante. Chegamos no top 4. Cara, cada livro, todos esses livros são muito especiais. Foram muito especiais. Em quarto lugar, temos outro livro da Tag Curadoria. Cara, Tag Curadoria, eu acho que foram os únicos livros da Tag Curadoria que eu li. E os dois entraram pro meu top 10. A curadoria da Tag realmente, assim, pelo menos até agora, impecável. E em quarto lugar está esse livro aqui, lindíssimo, Migrações. Olha que capa linda. Não, por favor. Olha isso, que coisa perfeita. Cara, esse livro aqui, por onde começar? Primeiro, que ele me surpreendeu muito porque eu não tava esperando muita coisa. Nunca tinha ouvido falar nem da autora, nem desse livro. Eu tava achando que ele ia numa vibe mais científica, porque o tema principal dele é o ambientalismo. Vai trazer pra essa discussão ambiental, da crise climática. A personagem, eu achei que ela ia ser uma cientista, né? Que tá lá no Alasca fazendo pesquisa de não sei o que lá. Mas foi em outra direção esse livro aqui, na direção muito mais focada nas emoções da personagem. E em todas as emoções que essa questão ambiental também tá atrelada. Olha que coisa linda esse trecho que foi um dos meus trechos favoritos que eu grifei e que eu acho que demonstra perfeitamente o tom da narrativa. Mamãe costumava me dizer para procurar as pistas. As pistas do quê? Perguntei na primeira vez. Da vida. Elas estão escondidas por toda parte. E essa capa aqui, eu acho que ela ilustra perfeitamente o sentimento que a narrativa traz, que é de segurança em meio à turbulência. Então, do que eu interpretei, assim, eu percebi que essa segurança seria a lealdade que a personagem tem com a sua própria essência. Ela é muito verdadeira, muito sincera, muito real, muito ela mesma. E a turbulência seria essa vontade de se conter, porque ela é um mix de emoções, né? Uma inquietação que ela carrega. E depois a autora vai falar por que ela tem essa inquietação e tem a ver com questões familiares. E a autora, ela destaca bem esses aspectos emocionais que dão essa profundidade, que dão essa identificação também para quem tá lendo, porque todos nós temos nossas questões emocionais, que são bem parecidas, né, no final das contas. O livro, assim, é cheio de analogias, muito bem desenvolvidas e muito singelas, muito simples, porque a personagem é assim. E eu achei isso interessante porque ela deu todo o tom do livro. A escrita é assim. É simples enquanto ao mesmo tempo arrebatador. Pela densidade do significado. E nossa, foi emocionante demais acompanhar essa trajetória da personagem aqui. Eu lembro que eu tava lendo ele bem devagar. Ele não foi uma leitura estimulante. Foi uma leitura que passou devagarzinho. Eu fui lendo ali aos poucos. E foi me conquistando aos poucos também. Mas no final, eu tava assim, tão envolvida. E foi tão emocionante acompanhar que eu lembro que eu tava lendo devagar pra não terminar o livro. Porque eu não queria acabar. Porque eu queria permanecer ali o máximo que eu conseguisse. É tão cruamente humano, no melhor e pior dos sentidos. E eu acho que foi interessante a autora trazer esse tom também, pela questão do tema principal ser o ambientalismo, a natureza. Então ela vai trazer essa característica feroz da natureza, mas ao mesmo tempo simples e bonita da natureza, sabe? E a personagem também é assim, porque
a personagem faz parte da natureza. Nós somos parte da natureza, somos seres humanos. A gente não existe a parte da natureza, a gente se comporta assim, né? Como se a gente não precisasse dela, mas na verdade nós somos parte dela. Então nós também carregamos essas características, né, da natureza. E a autora ilustra tudo isso aqui lindamente, perfeitamente, é muito bem executado. E é um tema muito urgente, e as reflexões são muito precisas. Então é um livro que carrega uma importância muito grande. O que eu quis dizer com ele vai num caminho que eu não esperava, é que a autora, ela desafia esse cientificismo acadêmico demais, e faz um chamado à ação. E isso é ilustrado no casal principal aqui, que ela, a personagem principal, ela é mais assim, mais... Não é primitiva a palavra, mas ela é muito espontânea na sua humanidade, que é o que está interligado à natureza como um todo. E ela se atrai no livro e casa com um cientista que é extremamente teórico. Ela é muito mais prática, ela é de ir fazer. Ela vai e se enfia nas coisas, ela vai, vive, ela faz, ela tá ali. E ele é um cientista que é dessa parte, ele é um cientista que estuda essas questões climáticas e ambientais, mas ele é muito mais teórico, né? A autora traz essa crítica a esse cientificismo acadêmico muito teórico e faz essa chamada à ação. Isso tudo é ilustrado nesse casal. E nossa, ler esse livro me fez chorar, me fez rir, eu ri chorando. Nossa, cara, que sensibilidade, que inteligência. Em terceiro lugar está Contato, do Carl Sagan. Eu vou começar citando um trecho também que eu acho que dá o tom da narrativa. Durante toda a sua vida, estudara o universo, mas desprezara sua mais clara mensagem. Para criaturas pequenas como nós, a vastidão só é suportável através do amor. Esse livro aqui foi outro livro que me surpreendeu muito, igual Migrações, porque eu tava esperando que ele ia ser uma ficção científica super futurista, sei lá, alguma coisa assim. Só que não, ele é uma ficção científica de humanas. Ele vai, assim como Migrações, também explorar mais essa questão das emoções, da saúde mental, da maturidade emocional. E, gente, que coisa fantástica, cara. Esse livro, ele é tão importante, assim, o significado que ele carrega é tão importante. Basicamente, o que ele vai falar aqui, resumindo muito em uma premissa, é que o Carl Sagan, para ele, a maior e mais importante, né, a próxima evolução que precisamos encarar como sociedade, como seres humanos, urgentemente, a fim de que a gente consiga avançar tecnologicamente, é a saúde e a maturidade emocional. E, cara, como é bem executado isso aqui, como é bem executado. Ele vai também trazer umas reflexões, umas críticas sobre essa questão dos paralelos desse dualismo entre fé e ciência, e sobre o fato de que, no final, tudo é fé. No final, não existe essa de fé e ciência. Acreditar na ciência também é uma questão de fé. E ele também vai falar sobre isso, né? Tem um personagem que é até um pastor, e ele vai falar muito sobre essa questão do fanatismo religioso e o quanto que isso atrasa, né, os estudos e os avanços da ciência, porque transforma discussões que deveriam ser normais em tabus, e isso faz com que as pessoas não tenham acesso a essas informações e não consigam se desenvolver nesses sentidos e ter esse conhecimento, adquirir esse discernimento. Enfim, são várias discussões interessantíssimas em relação a isso. Esse livro aqui, ele foi lançado no final do século XX, então ele traz aquela vibe de livro de transição de século. Tinha muita especulação, fanatismo, conspiração religiosa em relação ao fim dos tempos, porque ia virar o século. Por ele ser um livro do final do século XX, assim, de transições de século, ele traz esse apelo forte a uma grande mensagem transformadora. E eu amo livros assim, porque geralmente são livros que eles juntam no mesmo livro, eles falam sobre várias coisas diferentes que estão interligadas entre si para fazer uma crítica maior, e isso faz com que o livro seja mais rico. Então esse livro aqui, ele é muito rico porque ele tem muitas camadas, tem muitos aspectos que o autor aqui ele vai tocar. Então uma das coisas que estava acontecendo na transição, né, com a chegada da internet, especulações, de onde isso nos levaria, o Carl Sagan, assim como o Dostoiévski em Crime e Castigo, ele acreditava que a saúde mental e a maturidade emocional seria o grande passo que a gente precisa dar como humanidade, é o que a gente precisa focar, é isso que a gente precisa fazer agora. E assim, ele é um cientista, né? Então ele passa essa visão e essas teorias científicas através do romance. É muito interessante, é muito esclarecedor, porque também é muito educativo. Então ele, como cientista, não ia deixar, né, de colocar várias das coisas que ele estuda, várias das teorias, e simplificar isso mostrando através de um romance, o que deixa tudo mais fácil da gente entender, né? Porque assim, ele era um astrônomo, ele era astrobiólogo, astrofísico, cientista, e acontece que ele também era um escritor. Para nossa sorte, ele também era um escritor, porque daí ele consegue passar todas esses conceitos que são super complexos e difíceis de uma forma que a gente consiga entender. E os paralelos que ele faz ali com religião, ciência, saúde mental, cara, são tão geniais e são de uma precisão absurda. Ele passa essa vibe de ser um grande observador da realidade, até porque ele é um cientista, né?
E o que um cientista é, se não um grande observador da realidade? Outra coisa interessante que ele aborda aqui também é o papel dos super ricos, burguesia, dos bilionários, do capitalismo, né? E de como que o capitalismo e a religião ali tá tudo meio que interligado. E o papel importante e pouco valorizado da ciência nessa sociedade meritocrata ultracapitalista que tá ali só preocupado com lucros e não tá preocupado com realmente fazer o que é melhor para a sociedade, fazer o que vai ser melhor para a humanidade, né? Então ele vai trazer esses temas bastante paradoxais, duais, de objetividade versus subjetividade, ciência versus religião, ceticismo e fé, e o quanto todas essas coisas estão relacionadas, apesar de parecerem ser completamente opostas, na verdade tem muito de cada um em cada um, e as coisas não são preto e branco. O ritmo da leitura foi devagar, mas foi crescente e constante, então foi um livro que ele foi ali, ó, sendo construído devagarzinho. Não foi uma leitura estimulante, nem um pouco, então é um livro que ele realmente vai ganhando uma importância com o tempo, e no final tudo faz sentido, tudo que foi construído todo esse tempo ganha uma importância, e é fantástico. Então ele vai equilibrar ciência, religião, sociologia, ali, observação, né, social. Ele vai trazer personagens que fazem muito sentido, personagens muito bem construídos, descrições suficientes, então ele também é muito objetivo na escrita dele aqui, não fica de enrolação. Então é muito satisfatório como tudo se encaixa e se complementa perfeitamente nessa narrativa aqui. A escrita dele é muito meticulosa, passa a vibe de perfeccionista. O desenrolar é bem intuitivo, mas também é surpreendente. Então, ao mesmo tempo que você meio que sabe também no que vai dar, você também se surpreende muito. Nossa, eu concordei com muita coisa que ele falou aqui, tem muita coisa que eu penso igual, então é um autor que eu acho que a gente seria grandes amigos. Em segundíssimo lugar está ela, nada mais, nada menos que ela, Lígia Fagundes Telles, com Verão no Aquário. Que livro! Gente, que livro, meu Deus! Que mulher, que escritora, que inteligência. Como pode alguém ser tão inteligente assim? Eu li, eu lembro que eu fiquei assim, chocada. A Lígia me fez a melhor das impressões possíveis, porque foi o primeiro livro dela que eu li. Eu entendi perfeitamente porque ela é tão venerada. Eu falei, não, tá venerando até pouco, dá até pra ser mais, dá até pra venerar mais. Bem, ele aborda questões geracionais, principalmente conflitos geracionais por falta de comunicação e também por todas as diferenças, né, de cada geração. E naquela época, do contexto desse livro, que foi a década de 60, estavam acontecendo muitas revoluções, né? Foi a época da ditadura militar, tinha acontecido antes várias mudanças no Brasil, estava acontecendo no mundo todo revoluções sociais, no norte e no sul da América, muitos países na América Latina saindo de ditaduras e entrando em lutas por direitos para todos. Então estava acontecendo esse conflito do conservadorismo versus liberalismo. Esse é o contexto, e isso tudo é muito bem ilustrado na narrativa, que é o quê? Mudanças. O tema principal é mudanças. Mudanças estão acontecendo. E a personagem, ela tá justamente também olhando para as mudanças que ela precisou fazer na vida dela como uma jovem, né? Como adolescente, jovem, adulta, que ela tava passando por essa fase de mudanças. Então a Lígia, ela vai usar a personagem e as mudanças da personagem pessoais, internas, para ilustrar as mudanças que a sociedade também estava passando e que eram muito parecidas com as mudanças que a própria Raíssa estava passando, e como essas mudanças afetavam as mudanças da Raíssa, da personagem principal, né? Deixava tudo muito mais complexo. Muitas figuras de linguagem. É uma qualidade literária absurda. É o puro suco da literatura brasileira, assim, o puro suco, é o néctar. O quão poética é a escrita, o quanto é bonito e o quanto é charmoso e elegante, aquele charme que tem da literatura brasileira, sabe? Que é uma coisa que eu vejo muito no Machado de Assis também. Um charme, uma elegância, mas ao mesmo tempo a malandragem do brasileiro, da nossa cultura. E, nossa, tinha cada trecho que eu lia que eu até lia de novo. Teve trecho que eu li em voz alta, como se eu estivesse recitando pra mim mesma. Tão bonito que é. E, além da narrativa ser escrita assim, a personagem também, ela é uma pessoa que usa muitas metáforas. As metáforas usadas pela personagem principal, né, que narra a história, são um indicativo ali que a autora tá deixando de um vício de comportamento da personagem principal, que era a representação. Ela representava para tentar se encaixar numa busca incessante por aceitação. E era uma coisa que a sociedade mais jovem estava passando por aquela época em relação à geração anterior, que é esse conflito, né, de não estar sendo aceito, de estar passando por mudanças muito bruscas, muito grandes, de ter que lidar com essa resistência. A mãe dela e ela não se davam bem, não conseguiam se conectar, então a Raíssa ficava nessa tentativa desesperada de aceitação, de ser às vezes quem ela, uma coisa que ela não é, só pra se encaixar, receber algum afeto, atenção, pra ser validada de alguma forma. E aparece depois outro personagem que ele é um seminarista, tava fazendo seminário
seminário lá pra ser padre, ela também busca pela aceitação dele e não consegue. E inclusive tem um trecho que é o meu trecho favorito do livro. A Raíza fala assim, no diálogo com esse seminarista, né? Talvez seja melhor continuarmos exatamente como somos, nos aceitarmos com coragem. Mas isso não é coragem, Raíza, é covardia. E ela responde, somos assim tão ruins? É um trecho que representa bem esse conflito do santo versus pecaminoso. A autora também traz muito isso, assim, dessa questão moral e da maturidade que a gente precisa ter para se aceitar. Então, a Raíza, ela está passando por esse conflito internamente, com ela mesma como pessoa, ao mesmo tempo que o Brasil estava passando também como sociedade. E esse é um dos paralelos mais interessantes, assim, do livro, porque ela usa bastante a vida da personagem principal para ilustrar as questões sociais da época. Ela vai também falar sobre a decadência da elite paulistana, as personagens, elas fazem parte da elite. Então, o livro é basicamente sobre as mudanças interiores normais que já acontecem, né, com todo mundo nessa fase da adolescência até a vida adulta, somadas a mudanças gigantes sociais e geracionais que estavam acontecendo nos anos 60. E tudo que essa combinação implica na vida da personagem e de quem também viveu naquela época, né? A personagem, a Raíza, ela se sente paralisada, confusa, com sede de mudança, mas limitada por um entorno que não oferece apoio. E a Raíza, ela não encontra refúgio em lugar nenhum e em ninguém. Ela se sente presa num aquário, onde essas águas representam as mudanças que estão paradas, né? Porque a água é muito sobre... Geralmente tem muito a ver com emoções, né? A água. E o rio da vida, ele flui, ele é pra fluir. Mas, no caso aqui da sociedade brasileira e também da personagem principal, essas águas que representam as mudanças que deveriam estar fluindo, elas estão paradas, presas dentro de um aquário. Então, a Raíza, ela se sente afogada, submersa nessa água vidrada. Ela tenta evitar, né? Essa dor excruciante da mudança, enquanto ao mesmo tempo transborda, porque a mudança, ela não espera pra gente estar preparado, né, pra ela acontecer. O rio da vida apenas flui. A escrita é extremamente poética, elegante, precisa, inteligentíssima, cheia de figuras de linguagem, muitos simbolismos. É realmente a língua brasileira sendo usada no seu potencial máximo, assim, a impressão que a gente tem é essa lendo. Aquele afago, sabe, aquele afago, aquele conforto na alma, que só a literatura brasileira é capaz de dar, coisa linda demais, cara, não tem como, é muito bom. E assim, uma coisa interessante sobre a minha experiência lendo esse livro, é que eu lembro que até a página 100 e pouco, quase metade do livro, assim, eu nem tava gostando muito, porque é bem difícil, por essa questão dos flashbacks, é bem confuso. Então é um livro que eu até quero reler, inclusive, porque eu sinto que boa parte do início, assim, ficou na minha cabeça, eu não consigo lembrar muito bem, não tava conseguindo compreender. E aí, por isso, no início ficou um pouco chato pra mim. Mas aí depois, ali da metade pro final, a sensação que eu tive é que eu tava subindo uma montanha-russa, bem devagarzinho, bem devagarzinho. E aí, depois, quando começou a descer, meu amigo, foi uma loucura. Foi uma loucura total. Tudo se encaixou, tudo fez sentido, tudo ganhou um significado, uma grandiosidade, assim, e o plot do final, é assim, ó, é só coisa acontecendo, assim, ó, Se ficou ali no início bem devagarzinho, depois é só... tome. Então, assim, tem que confiar no processo com esse aqui. Ainda mais se for a primeira vez e se você for uma pessoa que não tá acostumado a ler livro, não tá acostumado a ler, não tem muito hábito de ler, eu acho que é bom até dar uma esperada, deixar esse aqui pra depois, assim, porque eu li no meu terceiro ano de leitura e já foi bem difícil pra mim, mas porque eu não tinha lido Ligia ainda, né? Então seria difícil de qualquer forma, eu teria que me acostumar com a linguagem dela de qualquer forma. Meu Deus, depois que eu terminei esse livro, me deu uma ressaquinha literária, que eu fiquei tão impactado. Eu lembro que eu terminei esse livro, chorei muito no final, assim, porque é simplesmente muito arrebatador. É muito arrebatador. É muito, o significado é muito profundo. Ainda mais sendo brasileiro, sabe? É uma coisa da nossa cultura, da nossa história. É muito impactante, mas de uma forma boa, sabe? Eu fiquei apaixonada por ela. Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Eu fiquei tão apaixonada pela escrita dela, um nível assim que eu fiquei, gente, o que é isso, sabe? O que é isso? Isso não existe, isso aqui não existe, não tem lugar nenhum. E agora ele, o top 1. Não podia ser diferente, né, gente? Não podia ser outro que não Crime e Castigo. Antes de ler esse, eu tava ali com o Verão no Aquário, certeza que ia ser o primeiro, não ia ter mais nenhum pra superar isso aqui, não tinha como ser superado. Mas, Dostoiévski, né? Olha, eu já tinha ouvido falar tanto do Dostoiévski, eu já tinha lido Tolstói antes. Eu tinha a impressão de que eu ia gostar mais do Dostoiévski, porque eu sabia que ele tinha uma pegada mais filosófica. Eu tava já indo com expectativas muito altas. Mas o que esse livro foi de muito melhor do que eu tava imaginando,
ele é tão grandioso, ele passa uma vibe de Bíblia, assim, sabe? De que ele tinha que ser sagrado, esse livro. As discussões que ele traz aqui, na minha opinião, são as mais importantes possíveis. E ele continua sendo importante, ele continua sendo muito atual, porque a gente ainda não superou o problema principal, né, sobre o qual ele tá discorrendo aqui nesse livro. A gente não superou, a gente não tá nem perto de superar. E, surpresa, também tem a ver com saúde emocional. Claro que tem, porque essa é a discussão do nosso século, é uma das discussões mais importantes. Essa e a discussão do neocolonialismo e pós-escravidão, capitalismo tardio, tá tudo interligado. E essa questão da saúde emocional é a grande questão. Cara, esse é o livro mais completo, significativo e importante que eu li até agora, sem sombra de dúvidas. Porque ele reúne várias das mais atemporais e universais questões humanas. Então ele sempre vai ser importante, esse livro aqui. Ele vai trazer aqui discussões sobre o paradoxo do homem racional, que é o paradoxo do super-homem, o paradoxo do bem e do mal, e muitas questões de justiça e de orgulho. Aqueles dilemas morais que a gente adora. Eu tava esperando que esse livro ia ser complicado, eu achei que ele ia ser mais difícil por ele ter esse tom filosófico, eu achei que ele ia ser complicadinho. E eu tinha essa impressão do Dostoiévski, mas assim, me surpreendeu muito, porque na verdade a vibe dele é a vibe de alguém que populariza uma mensagem complexa porque ele sabe que a mensagem é mais importante e ela precisa ser passada. A escrita aqui é muito fluida, muito divertida. Eu me surpreendi com o quanto foi divertido esse livro, com o quanto fluiu a escrita, sabe? Uma escrita gostosa de ler. Eu tava esperando um clássico filosófico denso, maçante, mas eu recebi uma leitura muito prazerosa e muito engraçada. Ele foi publicado ali em 1866 e o contexto era a Segunda Revolução Industrial, início das discussões sobre psicologia, materialismo, tecnicismo, um extremo apelo científico, crise religiosa e niilismo. Ele foi um livro muito importante, muito crucial para minha jornada, da minha jornada de vida, né, que eu digo assim. Ele me trouxe um conhecimento que eu precisava desse conhecimento, precisava dele. Foi muito importante eu ter lido esse livro. Aqui o Dostoiévski ele vai trazer muito esse apelo ao autoconhecimento, ao quanto que é importante você saber sobre suas próprias limitações, se conhecer, né? Se conhecer profundamente, emocionalmente, saber suas próprias limitações e saber respeitá-las. Isso é saúde mental, né? Isso é amor próprio. Ele vai fazer um alerta ao racionalismo científico, a esse academicismo exacerbado, que é justamente o grande tema do livro, que é esse paradoxo do homem racional, que é justamente a crítica que ele faz através do personagem principal, que é um acadêmico, só que ele é solitário, se isola de todo mundo porque ele acha que ele é melhor, ele se acha superior. E esse isolamento, obviamente, não vai fazer bem pra ele, mas principalmente porque ele não tem autoconhecimento. Para além disso, eu acho que o que ele mais ressalta aqui, que eu achei mais interessante, é o quanto que é importante a gente saber as nossas próprias limitações e o quanto que é crucial que a gente saiba respeitá-las e o quanto que é difícil pro homem racional demais respeitá-las. E esse que é o paradoxo. Se você se torna racional demais e começa a negligenciar as suas limitações por achar que você é racional o suficiente para dominá-las, você acaba se tornando irracional, porque as coisas vão te afetar, você tem limitações. E não respeitar essas limitações vai fazer com que você se autodestrua. E isso é uma atitude irracional. Então, esse é o paradoxo do homem racional. Isso é só a reflexão mais importante possível. A reflexão mais importante possível é aprender a se amar, a se respeitar, porque essa é a única forma que a gente vai conseguir saber amar e respeitar as outras pessoas. E isso que é maturidade emocional. Isso é uma das grandes chaves da saúde e da maturidade emocional. E é isso que faz com que a gente consiga, seja viável, viver em sociedade e coexistir com os diferentes. Porque não tem como coexistir com os diferentes se a gente não sabe como respeitá-los e amá-los. E não tem como respeitá-los e amá-los se a gente não sabe respeitar e amar a si mesmo. A cidade de São Petersburgo, né, na época que era esse grande núcleo industrial, é um dos personagens principais aqui do livro também. Ele descreve muito a cidade como sendo esse lugar escuro, torto, cheio de pessoas ali sofrendo. Ele também vai trazer a realidade dos trabalhadores, das pessoas mais pobres, e vai trazer burgueses ali, vai mostrar essas discrepâncias, essas desigualdades terríveis. A mensagem principal, basicamente, é um alerta, e o alerta é o seguinte: cuidado para não se distanciar da sua
humanidade, porque isso pode ser fatal. E esse cara aqui, ele foi um profeta, porque isso realmente aconteceu. Ele publicou isso no final do século XIX e no século XX, no início, aconteceram as grandes guerras mundiais. Tava esquentando, né? Tava sendo alimentado para chegar nesse ponto. Ele percebeu isso e escreveu esse livro com todos esses alertas. Um verdadeiro profeta. E a profecia dele continua sendo importante para nós hoje, porque se a gente não consertar isso, a gente vai continuar causando grandes guerras. Esse livro aqui me proporcionou 2 novos personagens favoritos, que é uma coisa que eu nunca tenho. Eu só tive isso com Só é para Todos, com Atticus. Foi o meu único personagem favorito, assim, que eu realmente adorei ele. Mas nesse livro aqui, eu também adorei o personagem principal, que é o Raskolnikov. E o melhor amigo dele, que eu esqueci o nome, eu adorei eles. Eu queria que eles aparecessem o tempo inteiro, sabe? Quando você lê sobre personagens que você se identifica e você gosta tanto, que ter eles ali em qualquer momento faz com que eu queira ler o livro. Então, é assim que eu sei quando é um personagem favorito. Simplesmente muito fantástico. Cara, como que os personagens são tão bem desenvolvidos. E é coisa de um grande observador da sociedade, né? Um cara sensível, porque ele colocou muita profundidade em cada personagem, profundidade emocional, profundidade de características de personalidade. Então, assim, são personagens que eu consigo imaginar muito, eles são muito reais. E tudo que ele descreve aqui eu consegui imaginar muito bem também. Inclusive as coisas que ele não queria que a gente imaginasse direito, né? Porque ele descreve muitas coisas aqui de uma forma que você só sente que aquele lugar é torto, escuro, sabe? Umas coisas assim que ele descreve de uma forma não muito clara, justamente porque ele quer passar essa vibe de anuviamento mental, que é o que o personagem estava passando. Então, assim, o castigo do crime para Dostoiévski é a consciência. Não tem como fugir da consciência. Não tem como fugir do fato de que nós somos humanos de pele e de carne e de nervos e que a gente é afetado pelas coisas e que não adianta a gente fingir que a gente não vai ser. Somos humanos e temos limites e é muito mais racional que a gente perceba isso, que a gente se dobre a isso, que a gente tenha a humildade de reconhecer isso e de se cuidar, de aprender a se cuidar, de parar de se negligenciar e de se autodestruir. Viver, afinal, é sobre aprender a equilibrar bem e constantemente os nossos paradoxos, as nossas dualidades que a gente carrega. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deve ter ficado enorme esse vídeo, porque, meu Deus, falei muito. Mas é isso. Esse foi o meu top 10 do ano, meus favoritos do ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica por aqui, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Beijo grande pra vocês. E feliz ano novo!